Seja bem-vindo a um primeiro módulo institucional de orientação bibliográfica. Hoje iremos tratar da parte de apresentação formal de trabalhos. Para isso, eu quero destacar para vocês que nós vamos seguir o Manual de Normalização Bibliográfica para Trabalhos Científicos produzidos pela UEPG. É este manual que nós temos na versão impressa e também temos ele disponível para download no nosso repositório institucional. Então, você poderá, através do endereço http://ri.epg.br, na coleção Biblioteca Central, Livros e Capítulos de Livros, fazer a busca por Manual de Normalização Bibliográfica para Trabalhos Científicos e, na busca, você irá identificar os registros com a opção de baixar o arquivo em PDF. Então, você vai poder ter o livro disponível nessa versão para consulta assim que você precisar. E este manual também ele tem disponível nas bibliotecas da UEPG e temos também a venda na nossa editora. Então, será o nosso carro-chefe e o nosso guia para que futuras consultas que você queira fazer a respeito do tema. E nesse momento, eu quero passar para vocês um breve resumo das principais pontos, os principais padrões que a gente vai ter que tratar nessa parte de apresentação formal de trabalhos. Para isso, nós vamos seguir a norma 14724 ou a NBR 14724, que trata especificamente de trabalhos acadêmicos, a apresentação. Então, essa norma, ela trata do projeto gráfico que é de responsabilidade do autor, do aluno, né, que está elaborando esse trabalho. E a gente deve seguir essas padronizações, adotando essas formatações que são recomendadas, pensando nessa estética desse conteúdo. Né? E nós tivemos a última atualização dessa norma no ano de 2011. Portanto, nós estamos ainda utilizando e validando essa versão de 2011, mas vai ser tratada aqui todos os conteúdos de forma resumida para vocês, certo? Então, vamos começar inicialmente falando dessa estrutura. Aqui, eu tentei elencar para vocês as páginas que vão compor a estrutura do trabalho. Eu quero passar para vocês uma estrutura completa, desde o trabalho, a dissertação ou a tese, elencando todas as páginas ou elementos que nós chamamos que deve compor. Então, aqui, vocês vão, não sei se vocês conseguem visualizar muito bem, mas a gente tem aqui algumas que são com um fundo mais escurinho, que está negritada, ou né, uma cor mais sublinhada aqui, ou marronzinha, e algumas em branco. Isso significa o quê? Que nós temos algumas páginas que serão obrigatórias e outras páginas que são optativas. E algumas que eu até digo que são optatórias e eu já vou explicar por quê. Certo? Então eu vou tentar, se vocês seguirem exatamente essa ordem de composição do trabalho, vocês vão conseguir estruturar o trabalho dentro dos padrões da norma técnica 14724, que trata especificamente da apresentação formal de trabalhos, certo? Então, esse roteiro, ele tem no manual, e aí vai ficar muito mais fácil vocês visualizarem e seguir essa sequência, mas eu vou agora destacar cada uma delas, ok? Vamos começar inicialmente pela capa. Veja só, a capa, ela é o modelo formal, simples, e deve conter o quê? Um pequeno cabeçalho que vai englobar o nome da instituição, setor, departamento, dependendo da hierarquia da tua instituição, ou da universidade que você está vinculado, ou da faculdade. O nome do autor, o título e o subtítulo, e o local e a data. Então, vejam aqui um modelo pronto. Nós temos lá um cabeçalho, obedecendo, obviamente, à hierarquia da instituição, por universidade, setor, departamento, o nome do autor, o título do trabalho e local e data. Mais para frente eu vou passar para vocês a questão do tamanho de fonte, o espaçamento, mas a capa você tem que pensar que ela deve ter uma distribuição proporcional, ou seja, ela vai ter que ter uma distribuição de acordo com a quantidade de palavras ou títulos. Se você tiver um cabeçalho de 2, 3 linhas, vai ter uma distribuição. Entre o cabeçalho e o título, a gente deve destacar o nome do autor. Mas pode ser que você tenha trabalhos com 2 autores, 3 autores, ou seja, um trabalho de equipe, que pode contemplar, às vezes, até 5 autores. Então, essa distribuição você deve fazer de uma forma proporcional, o título mais ou menos centralizado ao meio da página, e ao final, o local e o ano de elaboração desse trabalho.
A questão do tamanho da fonte, às vezes pode variar. Tem pessoas que usam uma fonte um pouco menor, um pouco maior, mas o padrão normal, eu vou passar para vocês mais para frente, é o tamanho 12, pensando que na capa você não precisa ficar enfeitando, criando padrões diferenciados, porque é uma documentação formal que você está entregando com a composição do seu trabalho. Então, as informações necessárias de forma rápida e sucinta, ok? Bom, a gente tem também a questão da lombada. A lombada, ela vai ser utilizada quando você fizer um trabalho que vai envolver a encadernação com capa dura. Geralmente, nos trabalhos de disciplinas, ou mesmo nas versões que você entrega para defesa de mestrado, doutorado, a gente entrega ainda naquela versão em espiral, né, a capinha de plástico, e depois na versão definitiva, algumas instituições, as que ainda estão exigindo a versão impressa, se for em capa dura, você deve também deixar registrado na lombada o nome do autor e o título de forma, né, de cima para baixo. Então aqui já está só exemplificando para que você tenha esse modelo, certo? Isso no caso de capa dura. Se não for capa dura, a gente vai ignorar essa parte dessa informação. A próxima página do trabalho vai ser a folha de rosto, que também é obrigatória. Então, na folha de rosto, nós vamos constar o nome do autor, o título, uma menção e uma pequena nota que vai me dimensionar para que nível que foi feito, para quem foi feito, que disciplina, que curso, né, para que instituição foi feita, o nome do orientador e local e data. Essa nota vai variar, né? Então a gente chama geralmente de trabalho de conclusão de curso ou monografia para quando você está elaborando os trabalhos de conclusão, né, de final de curso. As dissertações geralmente são para os mestrados, as teses para doutorado e ainda para algumas especializações nós chamamos de monografia também. Essas notações geralmente você pode seguir o modelo que o professor dá ou a própria instituição tem, certo? Geralmente pulamos uma linha e o nome do orientador com a sua titulação. Temos um exemplo aqui. Então, aqui um exemplo pronto, o nome do autor na primeira linha, o título mais ou menos centralizado e a anotação, né, centrada do meio da página até a margem direita e no final o local e data. Depois da folha de rosto, nós temos também que colocar a ficha catalográfica. Mas uma pequena observação importante. A ficha catalográfica ela é exigida somente para os mestrados e doutorado. Para trabalho de conclusão de curso, algumas monografias e especializações, nem sempre é exigida a ficha catalográfica. Mas essa ficha ela deve ser elaborada por um profissional bibliotecário, portanto, você deve solicitá-la à instituição, né, onde você está defendendo o trabalho, procura a biblioteca ou o responsável. Geralmente os programas dos cursos de pós-graduação, eles já dão essa indicação e dizem como que você deve proceder para solicitar. Então ela é elaborada por um profissional que vai estabelecer as entradas corretas de sobrenome, os códigos de autor e códigos de classificação da área do conhecimento, e a finalidade dela é para depois uma futura indexação do seu trabalho numa biblioteca, num banco de dados ou numa biblioteca digital. Então, só reforçando, elaborada por um profissional, você solicita e que vai estabelecer dentro dos padrões corretos, encaminhar esse arquivo para que você imprima no verso da folha de rosto. E relembrando, somente, né, é exigido para os mestrados e doutorados. Bom, aí nós teríamos aí nessa sequência, lembrando que nós já vimos a capa, a folha de rosto, né, o verso da folha de rosto. E nós teríamos agora, nessa sequência, um elemento ou uma página optativa, que é a errata. O ideal é que ela não exista, claro, né? Porque a errata vai ser assim, naquela situação em que eu já produzi o trabalho, já entreguei o trabalho e identifiquei que algum erro ortográfico, algum erro de digitação, algum erro de informação incorreta e que eu quero mostrar que eu identifiquei, então eu posso criar essa errata numa banca ou mesmo na entrega no dia da defesa, eu posso levar essa errata e claro que para a versão definitiva você vai tentar fazer todas as correções que forem necessárias e nem construir uma errata, né? Mas aí a gente tem um modelo padrão, que a gente põe uma referência do documento, a gente utiliza a estrutura mais ou menos, né, dessa forma assim, a folha, ou a página, o parágrafo, a linha onde se lê da forma errada, leia-se da forma correta. Então também existe no manual o modelo e é importante que se siga esse padrão
se necessário elaborar a errata. Não havendo necessidade, vamos ignorar a errata e vamos, né, na medida do possível, tentar chegar mais próximo da perfeição para que não seja necessário a elaboração de uma errata. Nessa sequência, após, né, essa página da errata, nós teríamos a folha de aprovação, que ela é obrigatória também. A folha de aprovação, geralmente ela vai trazer as informações de autor, o título, a anotação semelhante àquela que foi feita na folha de rosto, a data e o nome, os nomes, né, de quem compõe a mesa ou a banca para quem você vai elaborar ou apresentar a tua defesa, certo? Então, o padrão é mais ou menos este. Existem alguns programas, alguns cursos que têm um modelo de folha de aprovação pronto que você pode seguir. Se você não tiver, aí a gente tem o exemplo. Aqui tem uma cópia da página e do modelo que tem no manual, em que você, né, compõe ela com as informações que você tem do teu trabalho, certo? Muitas instituições, às vezes, também, elas substituem essa folha de aprovação pela ata da defesa. Aí é uma questão de opção da instituição, né, que está promovendo o curso, mas geralmente a folha de aprovação é um padrão, e a questão também de estabelecer os nomes aqui, a instituição às vezes estabelece primeiro o orientador, depois os convidados, ou às vezes coloca, né, como uma questão de boa vizinhança ou de cortesia da casa, você indica primeiro o visitante, né, com a sua respectiva titulação e a instituição a qual ele pertence, e depois os da casa. Mas então, vocês têm um modelo padrão que vocês podem adotar ou procurar seguir o que a instituição para onde vocês estão, né, ofertando, que ofertou o curso de vocês, ou que vocês estão defendendo, estabeleça. Bom, aí nós temos agora a dedicatória. A dedicatória também, ela é opcional, certo? O que a gente recomenda? Que sejam para pessoas realmente especiais. Pai, mãe, um avô, um filho, um marido, esposa, enfim, né? Geralmente é uma folha distinta e que você deve... a recomendação é utilizar o canto inferior direito de uma forma bem breve e sucinta, né? Dedico à minha esposa ou ao meu marido pelo, né, apoio recebido ou pela dedicação. E é claro que você tem a liberdade de usar uma folha inteira se você quiser escrever uma dedicatória mais elaborada, mais cheia de, né, adjetivos e... a gente diz assim, ser um pouquinho mais meloso, exagerar um pouquinho naquela questão, né, de exaltar as pessoas pelas quais você quer dedicar. Se você não quiser fazer nenhuma dedicatória, você vai omitir essa página e já vai para a seguinte, que seria os agradecimentos, tá? Os agradecimentos também é uma página optativa. Porém, eu digo que essa é optatória. Por quê? Por mais que você... diga às vezes, não preciso agradecer, a gente deve seguir aquela questão da política da boa vizinhança, né? E a questão também de dar crédito às pessoas que colaboraram ou que estiveram conosco durante a elaboração do trabalho. Então, dependendo do seu credo, tem pessoas que começam agradecendo a Deus, né? A questão também é muito importante agradecer o professor orientador, né? Professores do curso, colegas que estiveram participando com você durante essa jornada, ou outras pessoas que direto ou indiretamente. Importante também, se você teve bolsa de estudo, ou se se a sua pesquisa foi fomentada por alguma instituição financiadora, é extremamente importante que você faça essa dedicatória, aliás, esse agradecimento, né? Ou se você trabalhou com coleta de dados, entrevistas, agradecer a instituição que te acolheu, certo? Então, aqui é o momento onde você procura agradecer pessoas que tiveram algum tipo de colaboração. E você tem a opção de fazer de uma forma mais rápida, sucinta, objetiva, ou então fazer de uma forma mais elaborada. E é bastante gostoso de ver e ler os agradecimentos, porque daí a gente vê, alguns agradecem, né, a secretária do departamento, agradece a bibliotecária que ajudou a revisar as referências, agradece a menina do xerox, ou da fotocopiadora, enfim. Mas então é uma folha distinta, que a gente pode fazer todos os agradecimentos que achar necessário, e uma frase bem interessante que a gente recomenda é que, se você fizer ela bastante extensa, que você coloque a todos que direto ou indiretamente contribuíram para a conclusão dessa pesquisa, desse estudo, enfim, tá? Então, é importante que os agradecimentos sejam feitos, certo? Bom,
Aí, nessa sequência, a gente poderia ter a folha de epígrafe. A epígrafe é uma frase, uma estrofe, um pensamento, um dito, né? Geralmente já em domínio público, ou você estabelece o crédito ao autor que você quer mencionar. Se você quiser fazer numa folha distinta, a gente pode utilizar o canto inferior direito também, colocando essa menção desta frase, né? Se tiver o autor, importante que se cite o autor. Se não tiver, se for uma frase de domínio público, né, pode indicar. A epígrafe, geralmente, ela é recomendada que você destaque um tema, uma estrofe, ou alguma frase que seja de impacto ao seu tema de pesquisa, ou que seja importante também a algum autor que você utilizou bastante no teu trabalho. E se você optar por não quero fazer epígrafe numa folha distinta, você simplesmente vai omitir. A epígrafe também ela pode aparecer iniciando capítulos. Se o teu trabalho for em estrutura de capítulo, você pode, né, logo assim no cantinho superior direito também, colocar essa epígrafe. Se você estiver elaborando um trabalho com estrutura de sequência numérica, também iniciando cada sequência numérica primária, né, os principais números, você pode indicar também essa citação que nós chamamos de epígrafe. Opcional. Se você optar por não usar, tranquilo, omite, não precisa colocar. Nessa mesma sequência, né, dessas partes pré-textuais que nós chamamos, nós teríamos o resumo. O resumo ele vem encabeçado com a referência do seu trabalho e ele deve ser composto em parágrafo único, espaçamento simples, a fonte é mantida ao mesmo tamanho do texto, seguido das palavras-chave, que deve compor pelo menos entre 3 a 5 palavras representativas do tema que você trabalhou, né? E o resumo, geralmente, ele é um resumo informativo, ou seja, ele deve ter um começo, um meio e fim. Se eu ler o seu resumo, eu decido, esse trabalho me interessa, continuar a leitura ou lê-lo integralmente ou não, né? Então, você elabora geralmente com seu orientador, é uma das últimas coisas que é elaborada, mas deve... Para os trabalhos de monografia e conclusão, recomenda-se até 250 palavras. Nas teses, dissertações, em aproximadamente até 500 palavras. Embora isso não signifique que a gente vá lá fazer, né, contar se tem 499, se tem 249. O objetivo é que fique de forma informativa, que eu consiga identificar todas as informações necessárias e que... fique, né, represente realmente o que eu vou ter no conteúdo inteiro. E esses resumos geralmente são utilizados também quando a gente indexa em bancos de dados, né, nos repositórios, ou mesmo nos indexadores depois do teu trabalho futuro. Então, por isso é importante um resumo bem elaborado, uma única lauda, um único parágrafo, e isso também a gente tem algumas recomendações no manual que dão algumas dicas de elaborar, certo? Na sequência, nós teremos o abstract. O abstract, ele é só exigido, né, para as dissertações e teses. Algumas especializações exigem, geralmente para trabalhos acadêmicos não é necessário. Nada mais é do que a tradução do resumo para o idioma, geralmente o inglês, né, dependendo da instituição, pode ser o espanhol ou francês, mas o mais padrão é o inglês, porque os grandes bancos de dados internacionais, eles utilizam mais o inglês, tá? Então, importante que seja feito também por um profissional gabaritado, né? Evitar a gente usar esses tradutores automáticos, porque às vezes fica truncado a tradução, né? Também segue com as keywords, né? O mesmo padrão do resumo, somente no outro idioma que a instituição vai solicitar que você faça. Teremos também aqui nessa sequência a lista de ilustrações. As listas de ilustrações, elas são optativas também. Serão utilizadas se você tiver um número de ilustrações suficientes para que você comporte você elaborar uma lista de ilustração. Então, nesse caso, as ilustrações vão ser o quê? Pode ser as figuras, gráficos, tabelas, quadros, mapas, enfim, toda aquela informação que não seja a escrita linear e que venha ilustrar o seu trabalho para reforçar o conteúdo, para exemplificar ainda mais o que você quer transmitir. Né? Então, nesse caso, se a gente tiver
diversos tipos de ilustrações, não vai comportar eu fazer uma lista distinta para cada tipo de ilustração, eu elaboro a lista de ilustrações, tá? Ela é estruturada onde eu designo o tipo da ilustração com seu respectivo número, o título e a página onde se encontra. Então, aqui a gente tem algumas opções que depois eu mostro para vocês mais para frente, de questão de usar a caixa alta ou maiúsculo ou a caixa baixa, que também aí é um padrão que você cria para o seu trabalho. Então, aqui a gente tem um outro modelinho, né, que está usando com caixa baixa, mas aí a gente já comenta essa questão do uso de caixa alta ou caixa baixa, maiúsculo ou minúsculo. Bom, porém, se eu tiver um número de ilustrações suficiente, geralmente mais que 5, eu posso construir uma lista distinta daquele tipo de ilustração. Então, por exemplo, eu tenho aqui 10 tabelas. Eu posso construir uma lista de tabelas da mesma forma, numerando essa sequência, o seu respectivo título e a página em que se encontra. Não tendo menos que 5 ilustrações, daí não comporta listas nenhuma, você pode eliminar essa informação e nem ter essa página no teu trabalho. Então, na sequência aqui, uma estrutura também de lista de tabelas, né, usando as caixas baixas, e isso aqui daí depois você tem a opção de escolher para o seu trabalho e criar esse padrão. Após as listas, eu ainda posso ter a lista de siglas, né, que também vai existir se eu tiver uma quantidade de siglas suficiente que comporte eu elaborar uma lista. Né? Nessa sequência, a gente vai colocar as respectivas siglas em ordem alfabética, com seus respectivos significados. Se forem poucas, deixa somente mencionado na estrutura do texto, em nota de rodapé, enfim. Aí você pode adotar o padrão que você vai seguir para indicar as listas no seu trabalho. E, obrigatório, a gente tem o sumário. O sumário, às vezes, ele é muito confundido com índice. É importante destacar que, para os trabalhos, a forma correta é sumário. E o sumário nada mais é do que você elencar a estrutura do teu trabalho, como ele foi elaborado, né? Se for na sequência numérica, utilizando a numeração sequencial, com as seções primárias, secundárias e terciárias, ou seja, 1, 1.1, 2, 2.1, 2.2, até as terciárias. Você vai elencar exatamente como o teu trabalho está estruturado, com os respectivos títulos, e remetendo para a página em que se encontra aquele conteúdo. Importante destacar que a gente numera da introdução até a conclusão, as referências não são numeradas, nem bibliografias e anexos. Os anexos, eles devem ser indicados com A, B, C, D e assim sucessivamente, quantos anexos tiverem. A questão de uso de caixa alta ou caixa baixa no sumário também a norma te dá a liberdade para você criar o teu estilo. Então, normalmente a gente recomenda, e os padrões que a gente traz no nosso manual é para sessões primárias, como o tópico 1, 2, 3, 4, né, inteiros, a caixa alta em negrito. Para a sessão secundária, exemplo 2.1, 2.2, somente a caixa alta, a partir da terciária, somente as primeiras letras das palavras em caixa alta. Todos esses exemplos tem no manual, então aqui é mais para a gente destacar essa sequência. E depois vocês vão poder ter todos esses modelos. A gente tem mais um modelinho aqui utilizando a estrutura toda em caixa baixa, né? E você adota um padrão para o teu trabalho, certo? Olhando aqui assim no sumário, até a caixa baixa ela fica um pouco mais interessante de ver. Porém, na estrutura do trabalho, fica melhor para a gente subdividir os assuntos quando a gente utiliza, pelo menos para as primárias e secundárias, a caixa alta, porque daí vai mudando, né? Você vai identificando quando muda o tema, quando muda a seção dentro do texto, certo? Então, são exemplos que a gente destaca. Então, aqui também eu trouxe para destacar para vocês um sumário com estrutura de capítulo. É importante ressaltar que a ABNT, na 14724, ela sempre coloca que para trabalhos acadêmicos, o recomendado é a sequência numérica, ou seja, tópico 1, tópico 2, com as suas respectivas subdivisões. Porém, existem orientadores ou existem programas de cursos que optam pelo uso do sistema em estrutura de capítulos. Então, geralmente é para livro, mas se você quiser construir o teu trabalho com estrutura de capítulo, não é errado. Então, nós colocamos um modelo, né, como você estruturar o teu sumário quando você trabalha com estrutura de capítulo.
Então, fica para exemplificar, né? Aqui também usando a caixa baixa, e aí você escolhe o padrão para o teu trabalho. Bom, até o sumário aqui, a gente chama que são os elementos pré-textuais, ou seja, todas aquelas páginas que devem compor a estrutura do teu trabalho antes que você chegue ao texto propriamente dito. Então, praticamente ele está dividido em 3 etapas, né? Os elementos pré-textuais, elementos textuais, que vai compor o conteúdo propriamente dito do teu trabalho, com introdução, né, objetivos, metodologia, né, conclusões, os resultados, conclusões, e depois a gente chega às páginas pós-textuais, aquelas complementares ao conteúdo que o trabalho abordou, certo? Então eu trouxe aqui para vocês que após a confecção de todo esse páginas pré-textuais, texto, a gente pode ter as pós-textuais. Quais seriam essas pós-textuais? O glossário, que comportaria você fazer ele também optativo, se você tiver vários termos ou palavras que você considere que seja necessário colocar uma explicação, ele é semelhante a um dicionário, né? Então, a gente vai elencando aquelas palavras com seus respectivos significados ou comentários. Mas aqui, lembrando que também é optativo, se não comportar ter um glossário no teu trabalho, você tem a opção de não realizá-lo. Após também nós podemos ter os apêndices ou os anexos. É importante que vocês tenham bem claro a diferença de apêndice e anexo. O apêndice é aquele material que eu elaborei, que eu criei, né, ou você criou para o teu trabalho. Então, nós vamos seguir geralmente o apêndice A, B ou C. Exemplos, eu criei um roteiro de uma entrevista para coleta de dados, eu elaborei um questionário de coleta de dados, ou criei um formulário de análise de algum processo e que serviu de base para a interpretação dos dados. Então, foram criados, não foram pegos prontos, então ele vai se constituir num apêndice. E aí você vai elencando, a gente sempre recomenda uma página distinta, apêndice A, o título, nessa sequência vai aparecer o apêndice e assim por diante. E aí os anexos seriam aqueles materiais complementares que não couberam, né, dentro da estrutura do texto na hora que eu estava comentando, ou que eu queira colocar para complementar, caso o leitor queira conhecer um pouco mais sobre o assunto, mas que eu pego pronto. Por exemplo, um regulamento, uma lei, uma apostila, enfim, algum conteúdo mais completo, mais comprido, que comporte mais páginas, que não vai dar para eu citar lá no texto. Então, pego pronto e simplesmente eu coloco no trabalho para complementar. Certo? Então, ainda poderia ter dentro dos elementos ou das páginas pós-textuais um índice, que também é optativo, e o índice nada mais é do que você elencar. Aqui a gente tem um exemplo de um índice remissivo, onde eu elenco os temas que estão tratados no trabalho, e aí você vai remetendo para os tópicos que tratam, mas poderia ser também um sumário, colocado em ordem alfabética e remetendo para as páginas em que se encontra aquele assunto ou aquele tema. Mas também o índice vai ser elaborado, né, se isso for de comum acordo com o orientador do trabalho e se você achar que comporta, optativo, certo? Após o índice, a gente termina, então, a questão dos elementos e das páginas que compõem o trabalho, certo? Porém, ainda vamos falar da questão das regras gerais de apresentação, que aqui a gente fala que é a parte burocrática, ou seja, da formatação. Então, se você já é um expert em editor de texto, você provavelmente já vai saber, configura para o formato da página, a questão de fonte que você vai utilizar. Então, aqui o que a gente elenca para vocês? Algumas informações importantes. Por exemplo, formato do papel. O formato hoje padrão é o A4, eu acho que é o que a gente mais utiliza. Algum tempo atrás a gente até via alguns trabalhos em outros tipos de papel, mas hoje é bastante padrão, que é o 21 centímetros por 29,7. E até um determinado tempo atrás, a norma só recomendava o papel branco. Hoje é aceitável também o papel reciclável. Então, você pode usar tanto o papel branco quanto o reciclável para a elaboração dos trabalhos. A recomendação da norma é que você pode imprimir tanto no verso quanto o anverso da página ou do texto. Porém, que as páginas pré-textuais fiquem somente no anverso da página, né? E aí, a partir das textuais e pós-textuais, entram
pode ser o verso e anverso. Porém, a gente já observou que isso não foi uma recomendação muito praticada. Existe aquela dificuldade, nem sempre que você tem uma impressora que vai passar o papel e vai fazer, né, a frente e verso. Então, e aqui foi uma recomendação pensando na questão da sustentabilidade, economia de papel, né? Então, a norma está bem clara. Então, se você quiser optar por utilizar nas páginas textuais e pós-textuais verso e anverso, é uma recomendação formal e que está dentro dos padrões. O tipo de fonte da letra mais recomendado é a Times New Roman ou a Arial. Isso não significa que se você optar por usar um outro tipo de fonte, né, vai estar errado o seu trabalho. Mas a gente tem que pensar que o trabalho ele tem a formalidade, é um documento que você entrega para avaliar o teu conhecimento, ou um estudo, ou uma pesquisa que você fez. Então, não há necessidade de ficar utilizando fontes variadas, tamanhos variados, somente para querer dar uma característica diferenciada para o trabalho. Então, a Times ou a Arial é a recomendação. Em questão de tamanho da fonte, para o texto, recomenda-se o tamanho fonte 12. Então, algumas pessoas dizem, na Times Arial, na Times a fonte 12 fica um pouco menor, eu gostaria de fazer um pouco maior. A Arial já fica um pouco melhor a fonte 12. Mas aí é uma questão de padrão e de opção sua, é uma recomendação da norma e que você tem a liberdade, talvez, de aumentar ou diminuir. Mas é importante vocês ficarem atentos que em algumas situações a gente usa uma fonte um pouquinho menor, que a recomendação é o tamanho 10, em casos de citação longa, nota de rodapé, a numeração da paginação, legenda das ilustrações e tabelas, e nas epígrafes, geralmente a fonte é um pouquinho menor. Então, por isso que é importante vocês verem os modelos que a gente coloca no manual, porque aí ele dá já o modelo da estrutura para que você siga e tenha ali exemplificado. Porque se você pegar a norma da ABNT, ela é só descritiva, ela não traz os exemplos. E o objetivo do manual foi justamente esse, trazer o modelo já adotado. E é claro que se você talvez estiver fazendo a sua pós-graduação ou seu curso em uma outra instituição, existem algumas instituições que têm os seus manuais padrões. Então, você pode seguir, pode olhar, pode verificar, mas o mais importante é que você tenha noção de que você está seguindo um padrão de uma norma da ABNT, né? E que é uma instituição que normatiza ou normaliza as regras para a área de informação e documentação. E se você tem o respaldo que você está seguindo um padrão, então, diante de uma banca, se houver algum questionamento, você pode justificar por que você adotou daquela forma, por que você seguiu aquele padrão, certo? Então, isso tudo também tem descrito no manual, com todos os pequenos detalhes e com os exemplos para que fique mais claro para vocês poderem consultar. A questão das margens, o padrão sempre vai ficar margem superior e margem esquerda, tamanho 3 centímetros. A margem direita e a inferior, 2 centímetros. Isso tudo você pode fazer quando você faz já a configuração da página no editor de texto que você vai utilizar. Então, a gente sabe que muitas vezes, por mais que você faça essa configuração, às vezes na hora da impressão, pode acontecer da margem não ficar exatamente com esses centímetros que são os padrões recomendados. Mas o mais importante é que você cuide sempre para que nunca a margem superior fique menor que a margem inferior e nunca que a margem esquerda fique menor que a margem direita, certo? Isso é uma questão daí de apresentação estética mesmo do trabalho. E outras situações como a citação direta longa, que a gente vê depois no módulo de citação mais especificamente, mas é aquela citação em que você transcreve literalmente alguns parágrafos, que ela é mais longa, então esse recuo deve ser a 4 centímetros da margem esquerda. E a questão dos parágrafos, a recomendação você pode padronizar com 1,5 centímetros ou 3 centímetros, certo? Então, configurações básicas que devem ser seguidas. A questão do espaçamento entre linhas. Então, no texto, a recomendação é o espaçamento 1,5 centímetros. Então, é o padrão. Há algum tempo atrás, até se recomendava o uso de 2 centímetros e, às vezes, até o orientador ele pede para que o aluno entregue a versão para leitura em espaçamento duplo,
por uma questão dele ter espaço para fazer algum comentário, alguma observação, escrita, enfim. Mas o padrão é um e-mail. E para outras situações, como citações longas, nas referências, legendas, a ficha catalográfica, a nota da folha de rosto, títulos das seções e subseções, o texto que separa uma seção e uma subseção, epígrafe, resumos e nota de rodapé, a recomendação é o espaçamento simples, certo? Então, só no texto, o espaçamento 1,5. E ainda nas referências, a recomendação é que as referências fiquem em espaçamento simples, porém, entre uma e outra ocorra o espaço 1,5. Então, seria mais ou menos entre uma referência e outra, você ter uma linha em branco, aproximadamente, tá? Então, isso também é exemplificado, fica mais claro no livro, mas são recomendações que você deve seguir na hora que você faz a configuração da sua página, ok? A questão da paginação. Esse é um detalhe bastante importante para que vocês fiquem atentos. Aonde eu inicio a contagem das páginas? A partir da folha de rosto. Então, a capa do trabalho ela não é contada. E as páginas pré-textuais, elas são contadas, mas elas não são numeradas. Ou seja, capa não é contada e nem numerada. Folha de rosto é a minha primeira página do trabalho. Então, se eu tiver errata, dedicatória, agradecimento, listas, resumo, abstract, eu vou contando, mas eu não numero. E a numeração, ela é colocada a partir da primeira folha textual. Ou seja, se eu tiver 5 páginas de elementos pré-textuais, que englobaram essas páginas que eu já comentei, né, folha de rosto, errata, dedicatória, agradecimentos, até chegar ao sumário, a minha primeira página textual, de repente, vai ser a página 9. Então, nessa página, que geralmente é a página da introdução, eu vou colocar a numeração no canto superior direito, né, com a fonte tamanho 10, ou a fonte um pouquinho menor que a recomendação. E lembrando ainda que em trabalhos que tenham mais um volume, você mantém a numeração, né, dando continuidade, e que apêndices e anexos, eles podem seguir a mesma numeração contínua que eu já vinha dando para o trabalho. Então, se eu terminei lá as minhas conclusões e referências na página 90, eu vou começar meu apêndice, meu anexo na página 91, 92 e assim sucessivamente. Então, a questão da paginação, o que é importante frisar é essa questão. Verificar bem aonde inicia a contagem, lembrar que nas páginas pré-textuais elas são contadas, mas não são numeradas, e existe aí um macetezinho dentro do próprio editor de texto. Às vezes o aluno até faz assim, vou produzir um arquivo com as páginas pré-textuais, não vou numerá-las, e produz um arquivo depois com as páginas textuais, pedindo para começar a numerar a partir da página, né, que seria a sequência da pré-textual. Mas dentro do próprio editor existe a possibilidade de você deixar esse arquivo junto, quebrar a seção e desvincular, né, a numeração da seção 2, da seção 1. Aí sim você pode apagar a numeração da seção 1 e dar continuidade. Então, para quem domina bem um editor de texto, ele vai ter facilidade de fazer esse tipo de situação. E para quem não domina, de repente tem que ainda entrar no editor, estudar e ver como fazer isso. Tá? Porque hoje em dia, a grande maioria das bibliotecas, inclusive a nossa, ela exige que se entregue a versão digital. Na versão impressa ainda é fácil você mandar imprimir separado, omitir, mas na versão digital deve vir uma única sequência, não vem os arquivos separados, então é importante que você tenha esse conhecimento de como fazer essa quebra das seções e organizar essa questão da numeração. Bom, importante aqui que eu quero destacar a questão da numeração progressiva. A recomendação da norma, como eu disse, é que se adote a numeração progressiva para as seções do texto, e os títulos dessas seções principais eles devem iniciar sempre em folha distinta, ou seja, tópico 1, né? Se eu terminar esse tópico 1, que tem alguma subdivisão, tópico 1.1, 1.2, no meio de página, eu devo iniciar o tópico 2 numa página nova. Também a gente deve destacar gradativamente os títulos das seções, utilizando recursos de negrito, itálico ou caixa alta, conforme recomenda a NBR 6024, que trata dos sumários. Então, aqui tem um exemplo. Como eu disse, quando eu estava mostrando lá a questão do modelo do sumário, geralmente nas páginas, nos tópicos das seções primárias, a recomendação seria
o título, né, em caixa alta e negrito, nas secundárias somente caixa alta e nas terciárias somente as iniciais das palavras em caixa alta. Porém, se eu quiser optar por utilizar tudo em caixa baixa, eu adoto um padrão. O mais importante é que o roteiro inteiro do trabalho siga esse padrão e não fique hora em maiúsculo, hora em minúsculo. Então, eu padronizo, né, para o meu trabalho como vai ser a seção primária, secundária e terciária. Bom, nós poderíamos também ter, para a questão de equações e fórmulas, a gente não tem o exemplo aqui, mas é importante que existe também um padrão de como eu vou indicar as fórmulas, as equações, né, porque elas devem seguir algarismos arábicos sequenciais. Então, se vocês forem da área de exatas ou de algum curso que vá utilizar algum sistema que indique algumas equações e fórmulas, consultar o manual para ver a forma de fazer essa indicação no texto. Certo? A questão das alíneas também eu quero comentar com vocês, porque as alíneas a gente vai utilizar quando eu chegar a um tipo de esgotamento que não comporte mais eu fazer subdivisão de ordem numérica. Então, eu fiz 1.1, 1.1.1, 1.1.1, né? A norma não recomenda que se ultrapasse a subdivisão quinária, ou seja, até a quinta subdivisão. Mas, chegando a uma situação, a gente pode utilizar o sistema de alíneas quando eu preciso elencar vários assuntos. Então, para as alíneas também existem algumas recomendações, que é sempre, né, indicar uma frase introdutória, terminando em 2 pontos, elencá-las em ordem alfabética minúscula, né, o A, o B, C, D, assim por diante. O trecho final, né, ele sempre é indicado com 2 pontos. Ao final de cada linha, a gente deve indicar o ponto e vírgula, e somente na última linha indicar o ponto final. Então, são algumas recomendações, algumas orientações que também estão no manual e que podem orientá-los para essa questão da apresentação formal em relação às alíneas, ou seja, as subdivisões dos assuntos por tópicos. Em questão das ilustrações, é importante também a gente dizer para vocês, né? Então, já comentamos lá atrás, o que a gente entende por ilustrações? Aquilo que não é uma linguagem linear, ou seja, escrita. Pode ser desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, plantas, quadros, retratos, entre outros. Então, a gente sempre deve indicar a legenda na parte superior, precedida da palavra que caracteriza aquele tipo de ilustração. E na parte inferior a gente indica fonte e notas, se houver. Ou seja, a nota vai ser alguma observação que você queira colocar a respeito daquela ilustração. Então, a gente pode utilizar utiliza sempre a fonte tamanho 10, padronizando maiúsculo ou minúsculo com espaçamento simples. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Eu posso utilizar tudo em caixa alta, figura 1, mapa, Dobra Paraná. Eu posso utilizar só a indicação do tipo de ilustração, figura 1 em caixa alta, e indicar em caixa baixa o nome da ilustração. Ou então deixar tudo padrão em caixa baixa. Então, refrisando mais uma vez, o mais importante é que eu siga um padrão e adote para o meu trabalho. Aqui também, a gente pode também, na questão das ilustrações, subdividir. Quando você trabalha com estrutura de capítulo, eu posso indicar a figura do capítulo 1, vai ser a 1.1, né? Ou a 1.2, do capítulo 2, a 2.1, a 2.2. Então, se você trabalhar com a estrutura de capítulo, o número da ordem é precedido pelo número do capítulo separado deste por um ponto. Tá? Então, também no manual está bem exemplificado e vai esclarecer um pouco mais. Tabelas também funciona mais ou menos da mesma forma, né? Aqui a gente tem, se eu tenho um número de ilustrações que comporte uma lista específica, eu também posso indicar, né, cada uma delas, e aí da mesma forma eu posso estabelecer a caixa alta, tanto na indicação do tipo de ilustração quanto no título, como a gente já comentou antes, né? Então também no manual a gente tem todos esses exemplos para clarear e para deixar mais exemplificado para você poder aplicar, certo? Bom, resumidamente, nós apresentamos para vocês a norma 14.724, que trata da
apresentação formal de trabalhos. Então, vocês ali conseguem visualizar do começo, desde a capa até o final do trabalho, como eu devo estruturar esse trabalho, esse documento, essa monografia, dissertação ou tese. Importante que vocês sigam esses modelos, porque são padrões recomendados pela ABNT, né, seguindo a regulamentação para a área de informação e documentação. E se você seguir esse manual e seguindo essa sequência, você vai estar deixando o teu trabalho dentro de uma formatação recomendada, padronizada, perante, né, a nível de Brasil, né? E você vai estar tentando aí seguir um padrão e regras que deixam o teu trabalho com uma melhor apresentação, com uma estética bonita e uma apresentação formalizada que vai valorizar e ou seja, constituir um documento formal. Então, eu espero que a gente tenha conseguido trazer esses resumos de uma forma mais clara. O manual, ele é uma fonte de consulta que vocês vão ter que tê-lo como um documento para consulta sempre que for preciso. Não é um conteúdo decorativo, a gente sabe que falando aqui parece ser simples, mas realmente o ideal é que, na dúvida, recorram ao manual e assim vocês vão poder estruturar o trabalho de vocês de uma forma adequada. Então, desejo a todos assim que pratiquem, exercitem e construam um trabalho dentro dos padrões e que tenham uma estética e uma apresentação bem feita, né, e bem valorizada, que com certeza isso vai contar muito ponto na hora de vocês apresentarem a defesa do trabalho de vocês. Então, obrigada e boa sorte na elaboração dos trabalhos de vocês.